Paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo da semana passada, falando sobre angelologia. Vou abaixar um pouquinho aqui, que está muito alto. Bem? Dá um oi aí pra mim saber quem que tá aí. Também. Espera mais algumas pessoas entrarem. Mandei um convite agora para algumas pessoas. Espera mais uns segundinhos, tá? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos edifica, é ela que nos conforta, é ela que nos consola. Amém? Vou recapitular aqui para algumas pessoas que estão entrando ainda e para os que vão continuar, né? Semana passada eu falei sobre angelologia, que é o estudo sobre os anjos. Qual era o propósito dos anjos, né? Que são mensageiros, que são enviados para, né? Foram criados por Deus para dar honra e ações de graça a Ele. São mensageiros do Senhor, né? Protege aqueles que temem ao Senhor. Eles batalham em favor dos cristãos e eles cumprem os decretos dos juízos do Altíssimo. Tudo isso eu falei na semana passada, né? Você acompanhe lá, é só entrar no Facebook e pegar o estudo da quarta-feira passada. Hoje nós vamos dar continuidade. E eu falei também sobre que nós não podemos adorar anjos, né? E eu li em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Né? O Senhor diz: não fará para ti imagens de escultura, nem semelhante alguma que há no céu, e nem embaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a maldade de seus pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, em Êxodo também fala, né? 20, versículo 3, diz: não terá outros deuses além de mim. Não podemos cultuar anjos, nem louvar anjos, nem se prostrar diante de anjos, né? Então, nós vemos no Antigo Testamento, né, que nós não podemos adorar a anjos, né? Porque os anjos são os nossos conservos, que o Senhor criou para quê? Para nos guardar. A paz, Priscila, a paz que estão chegando aí, vão dando um oi aí, para me saber que eu não estou sozinha. Eu sei que já tem gente aí, mas que vocês vão compartilhando comigo, vão conversando comigo aí, para eu não me sentir sozinha, falando com as paredes. Eu sei que você está aí, mas, né, vamos interagir aqui, amém? Vamos ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Vamos ver lá, recapitulando a aula anterior, tá? Colossenses 2, 18. Amém? Capítulo 2, versículos 18. 2:18. Ninguém vos domine com o seu bel prazer, com pretexto e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaixo inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, nós não podemos fazer culto
aos anjos, nos prostrar diante dos anjos. Nós não podemos reverenciar os anjos, né? Vamos ler lá em Apocalipse, recapitulando a aula passada, capítulo 22, versículo 6 diz: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos, dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aqueles que guardaram a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouvi essas palavras, e havendo ouvido, visto que prostrei-me aos pés do anjo que falava comigo, para adorar. Ele disse: Não faças tal, porque sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que me guardam, as palavras do livro, as palavras deste livro. Adore a Deus. Então nós vimos aqui depois em Apocalipse também, em 19, versículo 5, que outra vez ele se prostrou aos pés e o anjo falou: não se prostre, né? Adore a Deus. Os homens também não podem receber adoração, como eu falei também na aula passada, né? Que fala em Atos, capítulo 10, 25, quando Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, e Pedro falou: não se prostre diante de mim, porque eu sou homem como tu, né? Não recebe louvor de homens, e os anjos também não recebem louvor de homens. Então, nós não podemos adorar os anjos. Eu falei na aula passada, né? Anjos têm asas? Não, anjos não têm asas. Quais os anjos que têm asas? Ou seja, são considerados arcanjos. Só os serafins e os querubins. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Algumas pessoas falam que são anjos seres alados, né? Que são anjos que têm asas. Nós falamos na aula passada que nós vemos em pinturas, né? Desde criancinha nós vemos os anjos com asas, né? Aquelas pinturas que os artistas plásticos fazem, né? Que são anjos com asa. Mas nós sabemos que os anjos, nós vimos na aula passada, que os anjos são o quê? Mensageiros. Anjo no hebraico significa mensageiros. Vamos ver aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 3. 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Aqui é um pouco complicado porque, por exemplo, a Bíblia fala que anjos são mensageiros, né? Então, depois nós vamos ver lá em uma carta que Deus mandou aos 7 anjos da Ásia, né? Ou seja, nós vamos ler isso daqui a pouco. Então, o que significa um anjo? Anjo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus. Nem sempre o mensageiro é um ser celestial. Por exemplo, aqui a Bíblia fala de João Batista, que ele era um anjo, ou seja, um mensageiro. Então, às vezes, o mensageiro de Deus nem sempre é um anjo, mas é aquele que leva a mensagem de Deus. Então, aqui em Malaquias 3, vamos ver lá. Malaquias, antes de Mateus. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que envio um anjo que me preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao templo do Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis quem vem dias, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o João Batista fez o papel de anjo. O que é esse tipo de anjo aqui? É um mensageiro. Então, geralmente, todo pastor de cada igreja, né, nós vamos ver lá em Apocalipse, que fala dos anjos, dos 7 anjos da Ásia. Então, foi enviado um anjo, né, na Tiatira e várias igrejas, já nós vamos ler. Então, o pastor,
aquele que leva a mensagem, o profeta, aquele que leva a mensagem do Senhor, é um tipo de mensageiro, ou seja, é um anjo. Então a Bíblia, por isso que a Bíblia fala ao anjo da igreja de Efésios, ao anjo da igreja de Tiatira. Por quê? Deus deu uma autoridade ali, que ele não está ali para falar dele, ele está ali para falar da mensagem de Deus. Então ele é um tipo de anjo enviado por Deus para levar a mensagem do Senhor, né? Então aqui em Malaquias enfatiza a certeza da vinda do Messias, através de quem? De João Batista. Quando o Senhor, aqui em Isaías fala, a voz do que clama dos desertos, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E depois fala em Malaquias 3, versículo 1, que eu acabei de ler, eis que envio um anjo, o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E em Mateus, vamos ver lá em Mateus 11, versículo 10, né? Para não ficar nas minhas palavras aqui. Versículo 10. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então essa passagem aqui não está falando de João Batista? João Batista era um tipo de mensageiro, ou seja, Deus usa anjos espirituais, né, seres celestiais, e Deus constitui aquele que é mensageiro, aquele que leva as boas novas, anjo. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, vamos ver aqui, Marcos 1, versículo 8. Paz Maria, tudo bem? 1, versículo 8, diz assim, eu em verdade vos batizo com água. Eu vou ler um pouquinho antes. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. João Batista estava falando de quem? Né? Do próprio Jesus. Então ele estava falando assim, olha, após mim, ou seja, vai vir um que é mais forte, mais poderoso do que eu. E aqui no versículo 3, confirma os dois versículos que eu li lá em cima. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. E apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então ele foi um tipo de anjo. Agora, para não ficar aqui, né, para você falar assim, nossa, mas anjo pastor é anjo? Não é um anjo celestial, de forma que não tem corpo, porque os anjos não têm corpo, mas eles podem se manifestar em forma física, né? Os anjos mesmos podem se manifestar em forma física. Agora, os pastores são tipos de anjos que Deus deu autoridade para cuidar das igrejas. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1. Vamos ver? As cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi de Éfeso. Vamos ler um pedacinho aqui para você entender. Então, pastor, como eu expliquei aqui, para os que estão chegando agora, pastor é um tipo de anjo. Anjo por quê? Porque ele é poderoso? Não. Porque ele foi constituído por Deus para anunciar a palavra de Deus, assim como João Batista, né? Foi um tipo de anjo para anunciar a vinda de Jesus. Então, os pastores das igrejas, aquele que prega a palavra, aquele mensageiro, um evangelista, um profeta, uma pessoa que prega a palavra de Deus, ele não vai em nome dele, ele vai em nome do Senhor. Então, ele é um tipo de mensageiro, um tipo de anjo. Vamos ver aqui. Por que a Bíblia fala aqui, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Né? Poderia falar pastor, né? Mas fala um anjo. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 igrejas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui depois ele fala, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, ele estava falando com o ser humano aqui. Então, ele estava falando, volte às primeiras obras, lembra-te de onde caíste e te arrepende. Então, ele estava falando, mas por que o Senhor estava se retratando como um anjo? Sabendo que o Senhor aqui está corrigindo a igreja de Éfeso. Se não voltar e não se arrepender, será tirado teu castiçal, ou seja, a tua autoridade, a tua salvação. Então o Senhor estava falando com um anjo que fala da igreja de Éfeso. Aí a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Então o Senhor fala, no versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então eu vou ler, só não vou ler todos, porque eu não estou explicando sobre Apocalipse, só vou ler as introduções, todas elas, todas as cartas que Deus mandou, ou seja, se refere à igreja de Tiatira, né, a igreja de Pérgamo. A terceira carta foi enviada para a igreja de Pérgamo e ao anjo que está em Pérgamo. E isso diz daquele que tem a espada aguda de 2 fios. Está falando para uma igreja, para um pastor de uma igreja. Aqui, a quarta igreja, a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, diz os filhos de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e tem pés semelhante ao latão luzente. E essa foi a quarta igreja, ou seja, refere-se como anjo. Quinta carta da igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, o que tem 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A sexta igreja, que o Senhor se refere também como anjo, é o pastor da igreja, e o anjo que está na igreja, que está em Filadélfia, escreve, isto o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, ou seja, a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia, e o anjo da igreja que está em Laodiceia. Você entendeu? Por exemplo, aí quando as pessoas falam assim, você não pode se opor ao anjo da igreja. Então algumas pessoas falam assim, ah não, mas ele é homem como eu, ele come como eu. Sim, ele é um homem como qualquer outro, mas qualquer pessoa que está na posição de mensageiro de Deus, ele está com a autoridade de Deus. Então quando você se opõe ao anjo, ou o pastor, ou o profeta, ou quem quer que seja que está à frente de uma obra, você está se opondo à vontade de Deus, né? Então aqui, não estou aqui para defender nem A nem B, mas a Bíblia fala, né, por si só. Então quando eu me oponho ao anjo, ou seja, eu estou me opondo ao mensageiro de Deus. Então aqui, o Senhor fala com as 7 igrejas da Ásia, né? Aquele que leva a mensagem a uma comunidade, a um local, os missionários, né? Que são responsáveis legal de levar a mensagem de Deus para uma determinada pessoa, uma determinada nação. Ele foi enviado na autoridade de Deus. É como os embaixadores de Cristo, né? Por exemplo, vamos supor que nos Estados Unidos tem uma embaixada brasileira lá. Então, se você chega na embaixada brasileira nos Estados Unidos, é como se você estivesse chegando no Brasil. Então, os embaixadores ali, eles respondem pelo Brasil. Não são assim? Se você chegar na embaixada brasileira em qualquer país, ali você vai ver tudo que se refere ao Brasil. Então, você é mensageiro de Cristo, você é um anjo de Deus, ou seja, você vai se reportar como você é um mensageiro de Deus, você tem que andar como Jesus andou. Sério, né? Muito forte, né? Então, você é a carta de Cristo, lida por todos os homens. Então, cuidado com o que você anda fazendo por aí. Se você é um mensageiro de Deus, se você é aquele que foi enviado por Deus
a mensagem de Deus. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, teve um sonho comigo, sonho muito bonito, e ela sonhou que eu estava vizinha dela, enfim, e falou, e não vou contar o sonho, senão vou contar o sonho todo dela e a aula vai ficar para trás. Enfim, ela teve um sonho que eu era vizinha dela e ela viu uma pomba no céu e ali nós mudamos de cidade, ou seja, nós fomos morar numa cidade muito bonita, ou seja, foi o arrebatamento, resumindo o sonho. E eu falei assim, não é que você, sonhou comigo. O Senhor usou uma figura espiritual, né, que eu sou mensageira de Deus, foi Deus que me escolheu para anunciar as boas novas. Então, quando você sonha com um pastor, então as pessoas perguntam assim, mas eu sonhei com um pastor, né? Outro dia uma pessoa, várias pessoas sonham com a gente, ou com um pastor, pastor, eu tive um sonho com o pastor fulano de tal. Por que Deus mostra um pastor? Não é porque o pastor é poderoso, não é porque ele é mais santo, né, do que todos, não. Porque ele é um tipo de mensageiro. Então, quando você sonha com um pastor, te dando as ordenanças, inclusive, eu não vou falar o nome do pastor, que a maioria do que estão ouvindo aqui me conhece, e eu não quero citar nomes, mas Deus estava me incomodando para fazer essa live há muito tempo. Como vocês sabem, eu já falei que eu não gosto muito de me expor, fazer live, etc, né? Enfim, mas é melhor obedecer, como diz, do que sacrificar. Então eu sonhei com um anjo do Senhor, um pastor. E ele vinha e me dava as ordenanças, né? Que eu teria que fazer essa live e tal, e ensinar a Bíblia, né? E me esperando, eu tinha que preparar uma comida. E eu chegava numa escola, que era a igreja, e ali eu ia preparar um almoço, que eu entendo que é a comida. Quando eu cheguei lá para preparar o almoço para muitas pessoas, que eu achava que ia ser, só na minha igreja, eu cheguei lá na igreja, e aí não era uma igreja, era uma escola. E aí eu achei que ia fazer aquela comida só para aquela pequena porção de pessoas. Mas aí eu sabia que era um evento muito grande e que existia muitas pessoas com fome. E em vez de eu pegar uma panela para fazer comida, eu peguei o quê? A Bíblia. Então, resumindo o sonho, o Senhor estava me falando que era para ensinar a palavra, né? Porque existem pessoas com fome realmente. Então, às vezes a gente aprende, gosta de ler a Bíblia e a gente guarda só pra gente. Então, às vezes o Senhor quer usar você no seu serviço, na sua casa, onde você estiver. Você pode ser um mensageiro do Senhor. Você pode ser um anjo do Senhor, ou seja, um mensageiro do Senhor para levar as boas novas. Então, vamos definir aqui, né? Anjo tem asas? Não, anjo não tem asa. Anjo mensageiro não tem asa. Nem os anjos espirituais, nem os homens que um exemplo, uma simbologia de um anjo. Não é um anjo, é uma simbologia de um anjo. Não tem asas. Então, os anjos mensageiros, todo aquele que você vê na Bíblia, que foi o anjo que foi enviado para anunciar as boas novas, esse anjo não tem asa, né? Então, aí as pessoas confundem, mas pastora, anjo não tem asa, eu sempre aprendi, nossa, bagunçou minha cabeça, anjo não tem asa? Não, anjo não tem asa. Qual os tipos de anjo tem asa? Somente os serafins e os querubins têm asas, né? Vamos ver aqui, querubim, né? Significa o quê? Mais próximo, mais chegados, né? Então, na arca, nós vemos lá que existe 4 querubins na arca da aliança, né? Vocês já viram na ponta da arca da aliança, existe a simbologia de 4 anjos em cada ponta da arca, né? Então, para que servem os querubins? Os querubins, eles não são designados para proteger os homens. Os querubins, eles são simplesmente para revelar o poder e a majestade do Senhor, da glória de Deus. Eles são guardiões da arca, ou seja, da presença do trono de Deus. São os embaixadores extraordinários, né? Eles servem na obra de reconciliação. Então, esses querubins, você nunca vai ver ele. Por quê? Porque eles estão sempre diante de Deus. Eles são designados somente para guardar a presença de Deus. Os querubins, depois nós vamos ver isso lá no final, que os querubins, quando Adão e Eva pecou, né, ele colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida, porque o homem
comeu daquele fruto proibido, né, que abriu o entendimento do conhecimento do bem e do mal. Então, para que Adão e Eva e os homens não chegassem à árvore da vida, foi colocado 2 querubins, para que eles não comessem da árvore da vida, ou seja, ia viver homens pro resto da vida em pecado. Então, Deus colocou 2 querubins para guardar. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, com uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então ali foi colocado querubins, foi 2 querubins ali para guardar, né, para as pessoas, para o homem, Adão e Eva, e os homens não comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Em 2 Reis, vai anotando, tá, para vocês lerem depois. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu não vou responder hoje, mas depois as pessoas que têm meu WhatsApp podem me enviar mensagem: pastor, eu fiquei com dúvida em tal coisa, me explica tal coisa, né? Se eu não souber, eu vou buscar, pesquisar e falar com você, porque eu não sou dono da verdade, eu não sou dono de nada. Estou aprendendo junto com vocês. Amém? Em 2 Reis, capítulo 19. (19) 15, diz assim: e orou Ezequias. Eu coloquei tão pequenininho lá no caderno, acho que eu demorei para achar que eu não estava enxergando. Amém. Vou anotar aqui, que eu não anotei na minha Bíblia. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe. Então aqui essa passagem mostra o quê? O Senhor, o Deus de Israel, que habita entre os querubins. Então os querubins, os querubins estão sempre diante de Deus. Então por isso que a Bíblia fala: o Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Então os querubins estão só a serviço de Deus, para guardar o trono de Deus. Em Ezequiel, capítulo 10, versículo 1, diz: depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma pedra de safira, com o aspecto da semelhança do trono, a semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ou seja, esses versículos todos falam que os querubins estão a serviço de Deus. Você anota aí, eu não vou ler todos, mas eu gosto de, sempre quando estou dando estudo, buscar uma ou mais referências que falam sobre a mesma coisa, para dar ênfase àquilo que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia fala para quando estiver estudando, a Bíblia sempre ela testifica. Quando você está estudando alguma coisa, então você quer saber se realmente é verdade, você busca em 2 ou 3 versículos para confirmar sobre aquele mesmo assunto. Então sempre quando você for dar um estudo, quando você for pregar, você confirma antes de você falar se está embasado por 2 ou 3 vezes na Bíblia. Com certeza vai estar mais, mas pelo menos 2 ou 3 vezes, para que você não caia no erro de falar coisas segundo aquilo que você está achando que está certo. Então, 2 ou 3 versículos que testificam da mesma coisa. Eu não vou ler o outro, mas se você quiser abrir aí, em Ezequiel,
capítulo 28, versículo 14 ao 16, né? Ezequiel 28, do capítulo 14 ao 16, tá bom? Depois você lê, já que você gosta de ler, então depois você lê. Em Ezequiel, capítulo 10, fala que ali, se você vê um querubim assim, acho que você morre de susto, né? Porque um anjo comum já... Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? A presença do Senhor, ela é tão maravilhosa, tão gloriosa, que só a presença de um anjo já mata qualquer um de susto, né? Por quê? A presença é muito gloriosa. Por isso que a gente não pode ver a face do Senhor. Por quê? Se nós, quando nós vemos um anjo, nós já nos assustamos, nós já vemos a glória e já ficamos apavorados. Imagine se a gente visse a Bíblia fala que não há quem olhe para o rosto de Deus e sobreviva. Por isso que os sacerdotes no Antigo Testamento, eles amarravam uma corda na cintura, porque só a presença de Deus, eles não viam Deus. Só a presença de Deus. Se a pessoa entrasse de maneira errada, com pecado, a pessoa morria lá, né? Então, eles entravam e os sacerdotes lá fora amarravam, né? Na sua orla tinham sininhos para que, enquanto eles estavam andando lá, enquanto os sininhos estavam fazendo barulho, sabia que o sumo sacerdote estava vivo. Se por acaso aqueles sininhos parassem de bater, ou seja, o sacerdote morreu, porque entrou indevidamente na presença do Senhor. Então, hoje em dia, existem muitas pessoas brincando com a presença de Deus, achando que Deus não é juiz, né? Mas ele está agora, o Senhor Jesus está como nosso advogado. Mas eu creio que o juízo de Deus já está começando, né? Porque está todo mundo em casa, sem poder sair. Então, Deus está retratando com a igreja. E a Bíblia fala que o juízo começa pela casa dele. Então, aqui... em Ezequiel fala que eles aparecem cheios de olhos. Pensa se você vê um querubim. Eles aparecem cheios de olhos. Imagina se você vê com 6 asas, né? Depois nós vamos ver detalhadamente esses versículos. Tinha com 6 asas, né? Cheio de olhos. Pensa se você vê um querubim, a gente não assusta. Então a Bíblia fala em Ezequiel que são 4 seres viventes, 4 querubins, né? Em vários versículos falam que eram 4 seres viventes, outros falam que eram 4 querubins, outros se retratam como 4 animais, né? Os nomes podem variar, né? Uns falam que são 4 seres. Em versículos da Bíblia, às vezes mostra que são 4 seres viventes. Então se você ler em Apocalipse ou, né, em Ezequiel, vai falar 4 seres viventes, que se retrata dos 4 querubins. Ou em outra Bíblia, ou outras passagens da Bíblia, vai falar de 4 querubins, ou 4 animais. Né? Como eu vi aqui, né, em Ezequiel 1,14, em Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 14, só anotei essa referência aqui, ali retrata como 4 animais, mas são os querubins. Então eles são os guardiões da presença do Altíssimo. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 5. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falemos agora particularmente. Então aqui mostra que ele fazia o quê? A sombra da arca, ou seja, né? Você já viu aquela arca da aliança que tem 4 anjos em cada ponta, né? Como se estivesse guardando a presença do Senhor, uma simbologia, né? Então ali em Salmo 18, depois você lê, não vou ler todas as referências, mas anota aí para você ler depois. Se tiver dúvida, depois você me pergunta, tá bom? Salmo 18 fala que Deus montou um querubim e voou, né? Então os querubins não são mensageiros para levar mensagens a pessoas, né? Os querubins sempre guardam a presença de Deus. E os serafins? Qual a diferença dos serafins? Né? Nós já falamos sobre o querubim,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu fiz uma saladinha aqui, porque eu vou achando e depois vou escrevendo. Vou falar dos serafins. Então, os serafins na Bíblia são, no hebraico, significa saraf, significa ardente, ou seja, incandescente. Vamos ler lá em Isaías. Essa passagem eu acho muito linda de Isaías. Sempre dou exemplo dela porque eu acho muito linda essa passagem. Isaías 6, versículo 6. Então aqui a Bíblia fala que o serafim voou. Tem outra referência, depois nós vamos chegar lá de novo. A forma de voar, depois nós vamos ler essa mensagem, porque algumas pessoas podem pensar assim, mas em tal referência fala que o mensageiro, né, um anjo foi enviado para tal pessoa e esse anjo voou, mas no sentido de velocidade, não de voar por ter asas. Então aqui no versículo 6, mas um serafim voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e colocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade não vos percebeis. Então você percebeu aqui que o Senhor estava chamando um mensageiro. E o Senhor clamava: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor está perguntando para você: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? O Senhor está te chamando como um anjo, um mensageiro para você anunciar as boas novas. Será que você está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Porque é muito bom nós fazermos somente aquilo que é do nosso agrado, ficar no conforto da nossa casa, fazendo somente aquilo que a gente quer, assistindo televisão, mas o Senhor está te chamando como um mensageiro. O Senhor fala que aquele que põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Então você é um mensageiro, você é uma mensageira de Deus. O Senhor te escolheu para fazer a diferença. Você não pode guardar uma comida na geladeira, sabendo que tem um monte de gente com fome, e você fala: não vou guardar porque eu estou com medo de estragar. Lembra daquela passagem onde Deus mandava o maná e o Senhor mandava comer a porção do dia? E algumas pessoas foram guardar e a comida apodreceu? É exatamente isso que acontece. Você gosta de aprender a palavra, você está aqui porque eu sei que você ama a palavra, mas o Senhor está te ensinando para você aprender. Não é para você só para o seu conhecimento, você aprender, para você passar e para você formar discípulos. Você entendeu? O Senhor quer nos usar. A gente não pode ficar na caverna de Adulão. É o momento de sair da caverna. Amém? Então, na Bíblia, a Bíblia diz que Deus, ele é fogo consumidor, né? Vamos ler lá em Deuteronômio, pra gente não ficar aqui nas nossas palavras. Nossa, como passa rápido, gente, tá acabando. Deuteronômio 4, 24. Diz assim: porque o Senhor, teu Deus, é fogo consumidor, um Deus zeloso. Ou seja, vamos ver em Êxodo. Meu priminho, quando era pequeno, ele começou no Evangelho, ele não sabia ler a Bíblia direito, né? Não sabia. Então o pastor mandou ele abrir o livro de Êxodo. E o irmãozinho dele falou assim: eu não estou conseguindo achar o livro de Êxodo. Ele falou: aqui, menino. Não, isso não é Êxodo não, isso daí é Exodó. Então vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 17. E o aspecto da glória do Senhor era de fogo consumidor. No monte, os olhos dos filhos de Israel. Ou seja,
Aí, depois você anota aí que não vou ler todas as referências, pra gente não ficar lendo um monte de referências mais ou menos iguais. Então, depois você anota aí, no Novo Testamento também, em Hebreus 12, 29, porque ao nosso Deus, um fogo consumidor. Eu sempre dou 3 referências, sempre procuro 3 referências para dar base para aquilo que nós estamos aprendendo. Então, por que o serafins... Então, eu dei várias referências que o serafim é o quê? A palavra serafim no grego, no hebraico, significa ardente, incandescente. Então, por que esses serafins, a presença de Deus, ela é tão ardente, e esses seres, esses angelicais, que estão em volta de Deus, dizendo santo, 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 é o Senhor dos exércitos, eles são os ardentes, estão cheios de chamuscados de fogo, ou seja, a glória de Deus invadiu a vida desses seres celestiais de uma maneira tão poderosa. Na realidade, esses anjos, eles são incandescentes, por quê? Por causa da presença de Deus. Então, quando os anjos, eles não ficam o tempo todo falando santo, santo, santo para Deus. Eles olham para o trono, para a glória de Deus e falam consigo mesmo. Ele é santo. O outro fala, ele é santo, ele é santo. Então, os anjos reconhecem a santidade de Deus. E a presença de Deus é de uma maneira tão poderosa, tão incandescente, que contagia os anjos, ou seja, que os anjos começam a aparecer com aquele aspecto ardente. Moisés, quando viu a glória de Deus, lembra do monte? Que ele ficou 40 dias e 40 noites ali? Quando ele desceu do monte, o que aconteceu com o rosto de Moisés? A presença de Deus. Ela brilhava de uma maneira tão poderosa, tão poderosa, que Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto, porque o rosto de Moisés brilhava. Então você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Porque se você anda com Deus, se você anda na presença de Deus, você tem que brilhar. Amém? Eu lembro de uma passagem, eu lembro que eu estava em uma determinada igreja, e eu estava passando uma prova muito grande, e eu falei para minha tia, ela era viva ainda, hoje ela já passou para o Senhor. E eu comecei a falar, tia, eu estou passando tanta luta, porque ela é uma mulher de oração. E aí eu comecei a falar, tia, eu estou passando tanta luta e tal, expliquei tudo para ela. Ela falou assim, você lembra de uma panelinha preta? Eu falei, a tia tá ficando doida, né? Mas uma mulher de muita sabedoria. Ela falou, lembra de uma panelinha preta que eu tinha? Eu falei, lembro. Então, eu pus ela no fogo, e aí depois eu tirei ela do fogo. Aí eu passei a faca. Falei, nossa, tia nem deu importância no que eu tava falando, né? Que coisa chata, pensei comigo, né? Aí depois eu botei ela no fogo de novo, depois passei a faca. Então, essa panelinha é você. Eu entendi. Eu falei, por quê? Às vezes o Senhor precisa colocar o fogo incandescente para purificar as nossas, né, as vestes. Então a panelinha no fogo, aquela gordura preta de óleo queimado, foi se soltando. Então quando passava a faca, né, ficou muito tempo no fogo, passava a faca, tirava aquela crosta preta. Aí não saiu tudo, voltava pro fogo. Então, às vezes nós precisamos, a pessoa que se sente muito santo, é porque não tem a presença de Deus. Quando a pessoa começa a se justificar, não, eu não tenho pecado, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, não, né? Então, porque você não anda na presença de Deus? Porque todas as vezes que os sacerdotes entravam na presença de Deus, eles tinham a bacia de bronze, que eles se olhavam e viam as suas iniquidades, viam os seus pecados e se lavavam para poder entrar. Então, a palavra do Senhor, ela é o quê? Uma bacia. Então, quando eu olho para a bacia, eu olho e vejo que eu não sou santa. Por isso que Isaías falou, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías viu o pecado nele. Quem somos nós? Né? Então, os serafins, eles clamam o tempo todo, ele é santo, ele é santo. Ele olha, o serafim olha para o outro, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E a presença de Deus chamuscou os anjos de tal maneira que eles começaram a refletir a glória de Deus. Por isso eles são chamados serafins. Os serafins também não são mensageiros, né? São seres alados, ou seja, com 6 asas, é um tipo de anjo, né? Então, os querubins e os serafins estão sempre diante de Deus, né?
entre os anjos mensageiros e os anjos que estão diante. Um está diante do trono, dizendo Santo, Santo. O outro guarda, os serafins guardam a presença de Deus. Eles olham para a presença de Deus, né, e clamam o tempo todo, Santo, Santo, Santo. E os querubins, eles guardam a presença de Deus. Como os anjos são? Os anjos não são onipresentes. Ou seja, eles não podem estar no mesmo lugar, no mesmo tempo, como Deus. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, está aí com você e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos são seres espirituais, mas não significa que eles são, que eles estão em todos os lugares, né? Só que eles podem se manifestar também em forma humana. Nós vamos ver relatos na Bíblia que em Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versículo 2. Amém? Versículo 18, versículo 2. Perdão, capítulo 18, versículo 2. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, até agora tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te para que não passes o teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. Então aqui, 3 anjos aparecem a Abraão, de forma física. Mas eles eram os anjos, não eram pessoas, eram anjos mesmo. Então eles aparecem de forma corpórea. Em Gênesis capítulo 2, 18, do 1 ao 22, Ló também recebe a presença de 2 anjos na sua casa, né? Ali fala que os anjos desceram porque Deus mandou os anjos ali para ver o que estavam fazendo. Então os anjos foram de forma corpórea, até que os homens daquele lugar de Sodoma e Gomorra quiseram abusar dos anjos, porque eram pessoas, né? Maria, depois você anota aí, eu não vou ler todos, você sabe dessa passagem, só estou dando uma referência para não ficar só nas minhas palavras. Em João, capítulo 20, versículo 12 e 13, Maria viu 2 anjos vestidos de branco, né? Quando, na ressurreição de Jesus. Vamos ler Atos. Atos, capítulo 12, versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. E caíram-se das mãos as cadeias. Então ali, Pedro teve uma visão. Foi uma visão, né, de um anjo. Então nós podemos, às vezes, ter visão de anjo, como eu falei no começo. Por exemplo, nós podemos ter sonhos, sonhando com pastores, que simboliza anjos, né? Você que está chegando agora, que não pegou no começo, né? Nós falamos sobre a mensagem de anjos. Então, a Bíblia diz aqui que esse mensageiro é uma forma, um tipo de anjo. Então, aqui no capítulo Ezequiel, vamos ler essa passagem? Para dar referência sobre se anjos têm ou não asas, né? Então, essa passagem aqui, Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Você pode dizer para mim: ah, pastora, mas aqui está dizendo que tem asas, porque ele voou. Ezequiel, capítulo 1, 14. Vou ler o 13 um pouquinho antes. E quando a semelhança dos animais ao seu redor eram com brasas de fogo ardentes, com a aparência de tochas, o fogo corria entre os pés e animais, e o fogo resplandecia, e o fogo
saíram relâmpagos, e os animais corriam e se tornavam à semelhança de relâmpago. E viu os animais, eis que havia uma roda na terra. Então ali não está falando que os anjos voavam, por isso que há muita as pessoas falam que anjo tem asa. Se você ler, não sei se na tua Bíblia está assim, a primeira visão dos querubins. Então está falando que eles voaram, mas quem voou? Quem tem asas? Os querubins. Nem todo anjo tem asa, ou seja, os anjos mensageiros não têm asa. Voltando aqui, o que são onipresentes? Aquele que possui poder, né, ilimitado. Só Deus tem um poder ilimitado. Só Deus é todo poderoso. Então os anjos, eles não são onipotentes, eles são obedientes a Deus. Eles obedecem às ordens de Deus, mas eles não são onipotentes. Eles não podem todas as coisas. Os anjos caídos também não podem, né? Vou dando uma pausa aqui, só falando sobre os anjos espirituais, os anjos de Deus, os anjos bons. Mas a Bíblia diz aqui que os anjos não têm todo o poder. E os anjos caídos, que são os demônios, também não têm todo o poder. Todo o poder é do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, só quem tem todo o poder é Deus. Mesmo os demônios, que são os anjos caídos, eles não têm todo o poder. Então, os anjos de Deus, eles obedecem. Os anjos de Deus são maiores em poder, em força, mas não são onipotentes. Eles são seres racionais e têm mais sabedoria do que os homens. Mas isso não significa que eles têm o quê? Eles não são onipotentes, né? Eles têm mais sabedoria que os homens. Em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler aqui, tá? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, ficando reservados ao juízo. Ou seja, se os anjos pecarem, eles são, né? Eles podem sofrer juízo. Em Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu concerto, né, o seu principado, será reservada a parte de fogo. Então, a Bíblia fala sobre os anjos onipotentes. Nós vamos parar um pouquinho aqui, porque eu não quero estender muito, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre os anjos oniscientes. Nós vamos saber se as pessoas falam, nós vamos saber na próxima aula. Eu vou dar referências bíblicas, tá? O que vai vir nas próximas aulas para deixar você interessado? As pessoas quando morrem viram anjos. A pessoa morreu, agora ele virou um anjo do céu, ele está guardando a minha família. Ele pode acontecer isso? A pessoa que morre em Cristo, ou seja, um servo de Deus, ele vira anjo, né? Então, a Bíblia, outra coisa que nós vamos falar, os anjos de Deus, eles são assexuados, ou seja, eles não têm sexo, ele é homem ou é mulher. No céu tem anja? Tem anja no céu? Nós vamos saber isso na próxima aula. Quais as próximas coisas que nós vamos ver aqui, né? Os anjos têm armas, né? Enfim, nós vamos aprender tudo isso, né? E você vai buscando outros deuses, você vai aprendendo um pouco mais. Quando alguém perguntar para você se anjo tem asa, você já sabe que não tem asa. Só quem tem asa são os dois arcanjos. Um arcanjo, né, que são, aliás, os serafins, que estão diante do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo. Os querubins que guardam o trono de Deus. Aí eu não falei sobre o arcanjo, né? Então, na próxima aula eu vou falar sobre o arcanjo. Passei e não falei do arcanjo. Pulei aqui e não falei do arcanjo. Nós vamos falar dos arcanjos. Tem os serafins, os querubins, os arcanjos. Inclusive hoje uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, convidando ela para o estudo bíblico, e ela estava falando que ela era de uma determinada igreja e estava dando um estudo sobre anjos. E essa pastora ou uma pessoa que estava ensinando não tinha muito entendimento. E ela falou, olha, vem aqui que eu vou revelar para você qual é o tipo de anjo que tem sobre você. Outra coisa que eu falei na live passada, se cada pessoa tem seu anjo particular, o seu anjo de guarda. Anjo de guarda não existe. Esse é o meu anjo de guarda.
eu me apropriei de um anjo só meu. Deus não faz isso. Deus ordena os anjos, né, em Salmo 34, versículo 7. O Senhor, os seus anjos, dará ordem ao teu respeito. Outra coisa que eu vou falar na próxima live. Se você pode dar ordem aos anjos, você pode ordenar os anjos, isso nós vamos falar biblicamente. Então, essa pessoa falou assim, a pastora falou para mim que o anjo que estava do meu lado era um anjo que tem tocha. Anjo tem tocha? Não vi isso na Bíblia. Então, o anjo de fulano, ele tem não sei quantas asas. Então, essa pessoa chamou as pessoas na frente e, o seu anjo tem tantas asas, o seu anjo tem tocha, o seu anjo, né? Gente, a pessoa quando vai ler a Bíblia, inclusive quem vai receber, se você tá aqui comigo, eu sei que você vai ver tudo que né, eu estou explicando, você vai ver biblicamente. Nós não podemos comer e simplesmente aceitar as palavras antes de examinar. Então, tudo que eu estou falando aqui, você vai ver se tem base bíblica, você vai olhar na sua Bíblia, né? E você vai pesquisar se tem fundamento ou não. Amém? Que o Senhor Jesus fique com você, com a tua casa, com a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos que estão comigo, Senhor, nessa live, e aqueles que vão ouvir depois, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha manifestar, Deus, o Teu poder sobre esta vida, sobre esta casa, sobre essa família. Pai, que haja saúde, que haja novidade de vida, que eles possam ter um encontro real contigo, que o Senhor venha chamar os Teus filhos, meu Deus, para estar diante de Ti, Senhor, para aprender, que o Senhor venha despertar essa geração, Senhor, para buscar a Tua face, para crescer na graça, no conhecimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha convencer os Teus filhos do juízo, do pecado, meu Deus. A Tua igreja precisa de restauração, Senhor, o Teu povo precisa voltar ao primeiro amor, Pai. Que a Tua chama, Senhor, venha arder em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Fique com Jesus, aguardo vocês na próxima live. Aqueles que entraram agora, que não tem o primeiro estudo, pode entrar lá no meu Facebook e ao acompanhar. Eu vou ver se eu consigo digitar e passar por apostila. E quem quiser, depois eu vou estar enviando, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.